Lauro Jardim soltou uma nota falando sobre o Neymar, a renovação do Neymar no Santos, que foi o seguinte, na coluna dele lá no jornal O Globo, ele disse: hora da verdade para a renovação de Neymar no Santos. Neymar pai procurou o Santos na semana passada para tratar da renovação de contrato do filho, que termina no dia 31 de dezembro. Ao contrário do que aconteceu no meio do ano, dessa vez o clube não está muito disposto a ter o jogador por mais 6 meses, ou seja, até a Copa do Mundo, que é uma das possibilidades previstas. Talvez nem Neymar esteja interessado, uma vez que voltar a jogar pela seleção já não é algo tão óbvio quanto já foi, muito pelo contrário. A nota do Lauro Jardim é essa, tá? Aí o Neymar pai, Felipe, acusou o Lauro Jardim de fake news e respondeu. Primeiro a NR Sports, depois o Neymar pai. A nota da NR Sports é essa abaixo. Mais uma vez temos que vir a público desmentir uma notícia. Dessa vez o jornal O Globo, através de um de seus colunistas, endossa tal fato mentiroso, lastimável. Aí o Neymar pai diz: na minha opinião, isso não é um colunista, entre aspas, mas alguém que não tem compromisso com a verdade e ainda usa o meu nome. O Neymar pai colocando aqui a credibilidade do Lauro Jardim em xeque. Que é um dos grandes colunistas do Brasil, né? Um dos grandes colunistas do Brasil. Fazer isso com o Rodolfo Gomes, que, tá começando a carreira, a gente até entende, né, Felipe? Agora com o Lauro Jardim, cara... Esse molequinho quem é esse molequinho aí? Agora, peraí, cara. O cara tem uma das colunas mais lidas do Brasil e ele coloca o cara entre aspas e diz que o cara não tem compromisso com a verdade. O que, assim, vamos deixar muito claro para quem tá assistindo esse corte, quem tá vendo essa live ao vivo. Não significa que as informações do Lauro, eu não tenho a apuração sobre essas informações que o Lauro deu na coluna dele, tá? Não significa que o Lauro tá correto, não significa que a apuração tá correta, não significa que é verdade. Mas uma coisa é um jornalista errar numa informação, outra é ele ser acusado de propagador de fake news e ser colocado a sua credibilidade em xeque como colunista, entre aspas. Né? Porque são duas coisas diferentes. Fake news, gente, quando a gente traduz para o português, é notícia falsa, mas no meio jornalístico, a gente fala sobre fake news e se popularizou muito, até por conta da política, quando se há o interesse de mentir para soltar uma determinada narrativa. Então, se você me acusa de propagar fake news, você está me acusando de inventar uma informação para que eu lucre com isso ou ajude alguém do meu interesse, enfim. Não importa, mas que eu esteja fazendo aquilo de propósito. Uma outra coisa é um erro de informação. Todo mundo erra. Ontem, algum jornalista, não vou citar nomes aqui, vários jornalistas ontem deram a possível escalação do Santos. Todos eles erraram. Ninguém imaginou que a gente descobriu que o Vojvoda ia com 3 zagueiros quando a escalação foi divulgada oficialmente. Foi erro ou foi fake news? Foi erro. Ninguém propagou informação falsa. Erraram na apuração. E eu não estou também dizendo que o Lauro Jardim errou na apuração. Nem que ele acertou, nem que ele errou, porque eu não tenho as informações. Mas muito me incomoda, Felipe, essa postura de quem tem o seu nome vinculado a uma notícia querer descredibilizar o jornalista, acusando-o de fake news. E me incomoda também que outros jornalistas, e eu vi isso no Twitter, repostaram essa foto do Neymar pai e da NR Sports com a coluna do Lauro Jardim, com essa carimbo de fake news, sem contextualizar que essa é a versão da NR Sports. Porque se você reproduz isso, sem contextualizar que essa é a versão da NR Sports, você parece que está corroborando com a narrativa da NR Sports. E, de novo, mesmo que na sua apuração a informação dada pelo Lauro Jardim não seja correta,
Você não pode fazer isso, você não pode ter esse desrespeito com um jornalista que é um dos principais colunistas do país dessa forma. Eu sei que o jornalismo brasileiro vive uma crise muito grande, mas a gente está deturpando a palavra fake news, Felipe. Sim. Vou te dar um exemplo. Se o Neymar Pai se preocupa tanto com fake news assim, por que ele apoiou o Bolsonaro, então? O primeiro comentário que tem aí Por na que, postagem por que, do que ele cidadão. apoiou? Por que ele apoiou o Bolsonaro? Por quê? Se ele se preocupa tanto com o jornalismo, etc e tal, a eficácia da cloroquina era o quê? Senão aquilo sim uma fake news. E eles apoiaram o Bolsonaro depois disso, tá? Porque para reeleição, o próprio Neymar entrou em live com o Bolsonaro para reeleição, etc. Então, se eles são os baluartes da verdade, nada que eles dizem é mentira, tudo é verdade. Por que eles apoiaram o ex-presidente que ficou conhecido por diversas fake news propositais que foram desmentidas pela ciência? Não é por mim, Rodolfo Gomes, não é pelo jornalista ABCD, pela ciência. Que moral que tem Neymar Pai, NR Sports e Neymar Júnior para falar de fake news? Essa é a pergunta que eu faço. Então, assim, com todo respeito, o Neymar Pai fazer isso, tentar se defender, e eu não sei do que ele tentou se defender, era só dizer, gente, ó, li a coluna do Lauro, a informação não é verdadeira, isso não existiu, ele desmentir não tem problema nenhum. Meu problema é quando ele ataca o profissional. E aí, meu segundo problema com essa história toda são jornalistas replicando isso aqui sem dar o contexto de que é a versão da NR Sports. E jornalistas respeitados, que a torcida do Santos lê, replicando o conteúdo sem dar nenhuma contextualização. A impressão que dá, eu não vou dizer a impressão que dá. Não quero arrumar problema. Calma aí, pô. Não vou dizer a impressão que dá. Mas enfim, a gente sabe, Felipe, que muitas vezes para você ter determinados contatos, seja eles em clubes de futebol, com determinadas assessorias, você precisa fazer às vezes o joguinho dos caras. A impressão que dá é essa. Cada um lavando uma mão aqui para de repente mais para frente eu ter uma exclusiva. Porque não tem o menor cabimento, cara. Menor cabimento. O jornalista, a gente está repercutindo aqui. Mas eu estou contextualizando. Eu estou dizendo, a versão da NR Sports é diferente. E eu não tenho apuração. Eu não vou entrar no meio aqui de quem tá certo e quem tá errado, porque eu não tenho apuração. Cara, e na boa, assim, se eu fosse o torcedor do Santos, eu torceria pro Lauro Jardim tá certo, tá? Que a diretoria do Santos não renove mesmo pro Neymar, porque não merece. Felipe, o presidente do Santos. O presidente do Santos falou sobre isso ontem. Marcelo Teixeira. Deixa eu ver se eu acho aqui. Neymar. Ele falou aqui, deixa eu ver se eu acho essa notícia. Aqui, ó. Tem aqui no IG a aspa do Teixeira. Ele diz o seguinte, ó. O Santos está com foco na competição. O Santos quer todos os esforços para estar bem em cada decisão, cada jogo uma final. Temos que cumprimentar os jogadores, nananana. Contato com o Neymar Pai é constante e permanente, ou seja, ele não nega que conversa com o Neymar, que fala com o Neymar Pai sobre isso. Ele diz que o contato existe. Mas cadê a parte que ele fala sobre a renovação? Eu vi essa parte, cara. Aqui, ó. Não discutimos renovação ainda. Avaliaremos no momento certo. A tendência é que o Neymar permaneça. O projeto não são para 6 meses, foi sempre visando a Copa do Mundo. O que corrobora um pouco ele dizer que não são para 6 meses, corrobora com o que o Lauro escreveu. Para o Santos e para o Brasil, vamos avaliar, ver questões financeiras e condições técnicas do jogador. Não houve conversa de renovação por enquanto. Aqui ele nem deveria haver, cara. Mas assim, aqui ele fala que vai avaliar condições financeiras e técnicas, como tem que ser. Então assim, cara, E outra, se tivesse tido uma conversa, será que o Marcelo Teixeira diria publicamente
O Neymar tá pronto para quase daqui a pouco vai voltar e não, a gente não tem interesse na renovação com o Neymar. Você acha que os caras assumiriam isso publicamente, fosse verdade? Obviamente que não. Então, assim, eu não estou dizendo que o que o Lauro Jardim escreveu na coluna é verdade. Não estou dizendo. Eu não tenho informação. O que me incomoda é essa tentativa de descredibilização de um profissional que tem uma história no jornalismo muito grande. De alguém que apoiou defensor de ditadura. E que propagava fake news. Que só fazia isso. Todo dia era uma fake news diferente. Tinha um gabinete para isso. Tinha uma Exatamente. máquina de disparar fake news. Exatamente. Ganhou a eleição de 18 à base de fake news. Fato. Vamos lembrar, mamadeira de piroca. Ah, não. Vamos lembrar voto com arma. Que a Manuela Dávila Vamos lá, kit gay. Kit gay. Isso aí não é fake news. Fake news quem faz é o Lauro Jardim. Pois é. Sabe? É de uma cretinice, cara. Esse modus operandi de desmentir jornalista, isso é velho, né, cara? Isso é velho. É velho. Atacar quem traz a mensagem. Não contestar, não contextualizar o que foi dito. Mas, porque assim, Neymar Pai não fala nada ali. Não fala nada, só fala, é mentira isso aí, é mentira, mais uma mentira. Venha a público, fale. Seja claro, esclareça para o público, para o torcedor do Santos, para o torcedor do futebol brasileiro. Os caras preferem o caminho mais fácil, né? Sempre o caminho mais fácil parece que é o escolhido nesse momento. Vamos aguardar, cara. Eu prefiro aguardar e reitero minha opinião. Se fosse torcedor do Santos, torceria para que o Lauro Jardim estivesse certo.